temos estudado a vida de alguns homens de Deus. E tem sido uma bênção, amém? A gente está aprendendo, olhando para a vida destes homens, vendo os erros deles, os seus acertos, e tirando lições para as nossas vidas, amém? Eu gosto muito de olhar para os homens de Deus na Bíblia e aprender com a vida deles. Alguém já disse que existe o tolo, que é aquele que erra e nunca aprende nada, né? Tem gente que vive quebrando a cara e nunca aprende uma lição. É o tolo. Existe o inteligente. O inteligente é aquele que aprende com os seus erros. É aquela pessoa que erra e tira lições dos seus erros e então muda. Amém? Mas existe uma terceira categoria de pessoas. São os sábios. Diga assim, sábio. Os sábios são aqueles que aprendem com os erros dos outros. Aleluia. Glória a Deus. Então, quando a Bíblia relata a vida destes homens, quando a Bíblia faz questão de colocar os erros dessas pessoas, é para que você e eu sejamos o quê? Sábios. Vamos olhar para a vida deles e dizer o quê? Opa, por aí eu não vou, essa atitude eu não vou tomar, eu vou mudar, eu vou fazer desse jeito, eu vou agir assim, sendo sábio. Aleluia. Mas hoje a história deste homem que eu vou falar é uma história extraordinária. Abra por favor a sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9 e o 10. Você vai ser muito abençoado com essa palavra nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. 1 Crônicas, capítulo de número 4, verso de número 9 e o verso 10 diz assim: E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Diga glória a Deus. Quem aqui, irmãos, deseja fazer oração assim e Deus responder o seu pedido? Todos nós queremos, sim ou não? Amém? Jabes fez uma oração e Deus lhe concedeu o que ele havia pedido. Amém? Mas quem é este homem? Quem é Jabes? Interessante, porque só tem 2 versículos na Bíblia inteira falando deste homem. 2 versículos. E mais curioso ainda, sabe em que momento aqui é falado de Jabes? No meio de uma contagem de genealogia. Enquanto estava se contando a genealogia do povo de Israel, entrou o nome de Jabes no meio da contagem, mas não só falou o nome dele, falou a história de Jabes em apenas 2 versículos. Amém? Na cultura de Israel, eles têm o costume de contar a genealogia. Fulano, filho de Beltrano, que é filho de fulano, que... E assim vai até chegar na origem. Infelizmente, nós brasileiros não temos esse costume, né? A maioria de nós aqui não sabe nem quem é o bisavô, nem o nome da bisavó. Imagina da tataravó para frente, tataravô. A maioria de nós não sabemos a nossa origem, não é verdade? Tem gente que não sabe nem o nome dos avós.
Tem uns que não sabem o nome dos pais. Pastor, não sei o nome do meu pai. Então aí nasci e apareci no mundo, mas não sei quem é meu pai, não tem nome. Sabe, irmãos, não há uma cultura nossa de contar a genealogia. Agora no povo de Israel é muito forte isso. Eles sabem de onde eles vieram. Eles sabem a origem deles. Isso é tremendo demais. Porque se você sabe a sua origem, você sabe as suas raízes. Amém? Você sabe algo muito forte a seu respeito. E aí quando você vai ler aqui os primeiros capítulos de 1 Crônicas, é só genealogia. É só nome difícil, irmãos. Olha só, eu vou só ler um pouquinho para você aqui. Vou começar lá no 6. E Naara deu à luz a Azul, e a Efé, e a Temine, e a Astare. Estes foram os filhos de Naara. E os filhos de Ela, Zerete, Izá e Etinã. E Cós gerou a Anube e a Zobeba, e as famílias de Arel, filhos de Anum. É nome, mais nome, mais nome, mais nome. Quando você vai ler a Bíblia todinha, quando você chega nesses nomes assim, meu Deus, como é que eu termino agora? É tanto nome. Mas escute isso. No meio da contagem da genealogia, no versículo 9 diz o quê? E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Olha que interessante. Não só citou o nome dele, como dos outros. Não só disse de quem ele era filho, contou a história dele. Diga aleluia. Eu quero declarar nessa noite, irmãos, que a tua história vai ser contada. E será em momentos surpreendentes. Será em momentos que menos se esperam. Deus vai trazer uma luz sobre você. Aleluia. Imagina aqui, ó. Está contando, fulano e Beltrano, filho de fulano, e papapá, e papapá. Quando chegou em Jabes, uma luz brilhou sobre ele. O escritor do livro de 1 Crônicas parou, e iluminado pelo Espírito Santo, este escritor disse: eu não posso só colocar o nome desse homem. Eu tenho que falar a história dele, porque a história deste homem é muito poderosa. Sabe, isso é tremendo demais. Deus fez questão, irmãos, de dar a nós o conhecimento dessa história de Jabes. Amém? Mas veja como é que a Bíblia fala dele. A Bíblia diz que ele foi o mais ilustre. Diga ilustre. Diga o mais honrado entre os seus irmãos. Amém? Ele foi o mais honrado entre os seus irmãos, o mais ilustre. Mas escute isso. Olha o nome dele. Como é que a sua mãe o chamou? Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Outra coisa muito forte na cultura de Israel é eles dar o nome para o filho baseado na circunstância do nascimento daquela criança. Então, quando a criança ia nascer, o pai e a mãe davam o nome de acordo com aquele momento. Se aquela criança veio cheia de expectativa, cheia de promessas, de palavras, dava-se o nome baseado nisso. Por exemplo, Samuel. Samuel significa: Deus ouviu a minha oração. Foi dado por Deus. E tantos outros nomes na Bíblia com significado. Todo nome tem um significado. Você sabe o significado do seu nome? Você já pesquisou? Qual o significado do seu nome? Amém? Tem um significado. Então, na cultura de Israel, dava-se o nome para o filho de acordo com as circunstâncias do seu nascimento. E quais foram as circunstâncias do nascimento de Jabes? Dores,
sofrimento daquela mãe. Quem é mãe aqui sabe como é ter um filho, né? Eu não sei, mas as mães aqui sabem. Mas aqui no caso de Jabes, não foi qualquer dor. Não foi essas dores comuns que as mulheres têm, não. Foi algum tipo de dor tão difícil, tão terrível, que a mãe, diante daquela situação, dá para o filho o nome de Jabes. Agora escute. Obrigado, meu irmão. O que significa o nome Jabes? Diga comigo assim: aquele que causa dor, aquele que causa aflição. Esse é o significado do nome Jabes. Aquele que causa dor, aquele que causa aflição. Aí eu te pergunto: uma criança que está nascendo e uma mãe coloca sobre ele um nome desse, eu te pergunto, essa criança corre ou não corre um grande risco de viver uma vida totalmente deturpada? Porque, irmãos, desde o nascimento já nasceu com uma maldição sobre a vida dele. Infelizmente tem muitos pais que amaldiçoam seus filhos. Infelizmente tem muitas mães que liberam palavras de maldição sobre seus filhos. Não dão o nome em si de maldição, como nesse caso aqui, mas liberam palavra de maldição. Tá, tu não presta, tu só nasceu para me dar dor de cabeça. Desde que tu nasceu que a minha vida é um sofrimento. Ou seja, tá dando para aquele filho, tá liberando sobre aquela filha, da mesma forma, uma palavra de morte, uma palavra negativa. Eu fico assim tão impressionado, irmãos, quando eu vejo uma mãe e um pai liberar uma palavra assim, terrível sobre um filho. Eu digo sempre para a pastora que tem algumas palavras que eu tenho dificuldade de falar, irmãos. E uma delas é liberar palavras ruins sobre alguém, xingar alguém, liberar uma palavra assim. Eu sempre tive temor com isso. Mas tem pessoas que xingam um filho, xingam uma filha, xingam uma pessoa, liberam uma palavra, irmãos. Eu conheci o caso, eu trabalhei e cuidei de um jovem homossexual que se converteu e deu muito trabalho na igreja para ser liberto. E ele dizia para mim assim: pastor, desde que eu nasci, criança ainda, a minha mãe só dizia que eu ia ser um fresco, porque eu brincava com as meninas, porque eu andava com as meninas e tal. Ela só caía em mim de fresco. Tu vai ser um fresco, menino. Olha só a mãe falando. E de tanto aquele filho ouvir aquela palavra sobre ele, sabe o que aconteceu? Ele tomou esse caminho. Mas ele nunca quis aquilo para ele. Mas de tanto ele ouvir, e aí os coleguinhas chamando, e começou a crescer aquelas palavras sobre ele. Ele então, debaixo de tanta palavra ruim, foi influenciado a caminhos de morte. Agora escute isso. Por que uma mãe como a de Jabes teve coragem de colocar sobre ele esse nome, irmãos? Aquele que causa dor. Você nasceu para me dar dor de cabeça. Você já ouviu uma pessoa falando isso aí? Eu já ouvi. Eu sabia que esse menino ia me dar dor de cabeça. A gravidez todinha foi difícil. Eu já ouvi isso, irmão, de pessoa. A gravidez todinha foi complicada. Eu já estava imaginando que esse menino ia dar muita dor de cabeça. Está chamando ele de Jabes. Em outras palavras, está dando para ele o nome de Jabes. Filho da minha aflição. Filho que vai me causar aflição. Filho que vai me dar dor de cabeça. Filho que vai me dar problema. Infelizmente, irmãos, essa é uma realidade em muitas casas, em muitos lares, de filhos que foram amaldiçoados pelos pais. E, irmãos, pai e mãe têm autoridade. A palavra que um pai e que uma mãe libera sobre um filho tem o poder de abençoar aquele filho ou de amaldiçoar ele. A pergunta que eu faço é:
Você como pai, você como mãe, quais são os tipos de palavras que você libera sobre o seu filho? Quais são os tipos de palavras que você libera sobre o filho? Queridos, nós como servos de Deus, nós temos que abençoar nossos filhos. Você é uma bênção, você vai ser cabeça, você vai prosperar, você vai ser bem sucedido, a tua vida vai ser extraordinária, você vai viver o melhor de Deus na terra. O pai e a mãe têm que abençoar o filho e não amaldiçoar. Mas infelizmente esse foi o caso aqui de Jabes. E como eu disse para você, na cultura de Israel, eles sabiam o significado do nome. Não é como vocês aqui que não sabem de vocês. A maioria que não sabe, né? Pastor, qual é o significado do meu nome? A maioria que não sabe. Em Israel eles sabem. O meu nome significa isso. Então, Jabes foi crescendo. E toda vez que alguém falava Jabes, o que ele sabe? O que ele lembrava? Aquele que causa dor. Aquele que causa aflição. É isso que eu sou. E quando as pessoas chamavam ele de Jabes, as pessoas também sabiam o que estavam falando. Esse aí é aquele que causa dor para o seu pai e para a sua mãe. Agora, imagina isso, 10 anos, 20 anos, não sei por quantos anos foi assim, ele tendo que suportar sobre ele palavras dessa maneira. Eu não sei por quantos anos, irmão, mas o fato é que ele teve que conviver com essas palavras sobre ele, até o fim da vida dele. No entanto, escute isso. No entanto, houve um momento na vida de Jabes que ele deve ter dito assim: chega, basta disso. Sabe aquele momento que a pessoa diz assim: por mais que todos estão dizendo que eu sou aquele que causa aflição, por mais que todos estejam dizendo que eu nasci para me causar dor para as pessoas, mas eu não vou ser isso aí. Aleluia. Eu não vou ser essa pessoa. Eu não vou aceitar sobre a minha vida essa palavra de morte, de maldição. Ei, irmãos, escute isso. Tem pessoas que dizem assim: pau que nasce torto não se endireita. Fulano, desde que nasceu, já nasceu para dar errado. Ei, irmão, escute isso. Essa história não é verdade. Sabe por quê? Porque o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, Ele tem poder para transformar a vida daqueles que todos disseram que ia dar errado, pois Deus tem o poder para transformar ele e fazer dele uma grande bênção. Diga aleluia. Pois todos diziam que Jabes era filho de aflição, todos diziam que Jabes causava dor, mas esse homem, ele decidiu virar aquela história. Ele decidiu romper com aquela maldição sobre a vida dele. Ele decidiu, sabe o quê? Ir no único lugar onde ele poderia ter a transformação na vida dele, na presença de Deus. Ele foi orar. Jabes, diante de tantas palavras assim, ele parou, ele invocou o Deus de Israel. Esse versículo é muito forte. No verso 10 diz: porque Jabes invocou o Deus de Israel. Qualquer pessoa, irmãos, que o mundo tenha dito que ela vai ser um fracasso, qualquer pessoa neste mundo, mesmo aqueles, escute isso, mesmo aqueles que estão sendo até este momento realmente uma grande dor para os seus pais, uma grande dor em qualquer lugar em que esteja, até mesmo essa pessoa que realmente seja uma realidade, até essa pessoa, na hora que ela parar e ela invocar o Deus de Israel,
até ela será transformada para a glória de Deus. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, se me abençoares. Olha a primeira coisa que Jabes ora. Ele diz: Deus, eu preciso da tua bênção. Por que ele pede a bênção de Deus? Porque ele sabia que ele estava debaixo de maldição. Escute isso, irmãos. Quando um pai amaldiçoa um filho, quando uma mãe amaldiçoa um filho, só tem duas formas daquela maldição ser quebrada. A primeira é o pai ou a própria mãe tirando a palavra, retirando a palavra. Como que se faz isso? Pedindo perdão porque falou aquilo, retirando a palavra, anulando a palavra, e no lugar da palavra de maldição, liberar uma palavra de bênção. O pai e a mãe que liberou a palavra de maldição pode tirar a palavra de maldição. Uma outra pessoa não pode tirar, porque quem colocou a palavra foi uma autoridade sobre aquele filho. Amém? Certo? Então o pai e a mãe têm que fazer isso. Ou a segunda forma é essa pessoa que o pai e a mãe não querem tirar a maldição de sobre ele correr para Deus, ele dizer: Senhor, eu estou debaixo de maldição, eu estou debaixo de decreto de morte, eu estou debaixo de palavras de derrota que meus pais liberaram sobre a minha vida. Mas Senhor, eu te invoco. Senhor, coloca a tua bênção sobre a minha vida. Diga: bênção. Porque se a tua bênção vir, a maldição vai ter que sair. Porque onde a bênção de Deus chega, a maldição tem que sair. Sim ou não? Sim. Porque Deus é maior do que a autoridade de um pai. A autoridade de Deus está acima, é sobre toda autoridade. Aleluia. Se o pai e a mãe não tirou a palavra de morte, mas se aquele filho clamar ao Senhor, e é muito profético isso, porque a primeira coisa que Jabes pede é a bênção de Deus. Ele diz: ó Senhor, se tu me abençoares. Antigamente, os filhos tinham mais essa preocupação, né? De pedir a bênção para os pais, porque o filho sabia do valor da bênção do pai. Conta a história de Isaac. Isaac tinha 2 filhos, Jacó e Esaú. Isaac já estava velhinho e estava cego. Perto da morte dele, ele chamou o filho dele mais velho, Esaú. Isaac disse: Esaú, eu vou te abençoar, eu já estou morrendo, e eu vou te abençoar. Mas antes, vai no mato, pega uma caça, prepara uma comida para mim, depois que eu comer, eu vou te dar a bênção. Esaú saiu para caçar o animal. A mãe, Rebeca, estava de trás da porta, ó. Tem mãe que gosta de ouvir conversa, não tem? A mãe estava, ó, ligada na conversa de Isaac com Esaú. Rebeca correu lá e disse: Jacó, meu filho, teu pai vai abençoar Esaú. Mas essa bênção eu quero que seja para ti. Olha, irmãos, uma casa dividida. O pai gostava do filho, a mãe gostava do outro. O Jacó disse: mas mãe, não tem como, porque eu sou diferente de Esaú. Ela disse: se preocupa não, eu já sei o que eu vou fazer. Vou matar um animal rapidinho aqui de casa mesmo. Com o pelo do animal vou colocar em cima de ti, porque o Esaú era cabeludo. Tu vai vestir a roupa de Esaú.
teu pai está cego e tu vai até ele. Então eles fizeram isso. Aí Jacó vem com a comida, chegou lá e falou assim: pai, está aqui a comida. Aí Isaac falou assim: meu filho, tu já achou a caça, foi tão rápido. Ele disse: não, pai, é porque Deus me abençoou e eu achei rápido. Isaac falou assim: mas essa voz aí não é de Esaú, essa voz é de Jacó. Se aproxima aqui. Aí o Jacózão veio, colocou a mão. Isaac tocou na mão cabeluda. Ele diz: opa, cabeludo é meu filho Esaú. Jacó não é cabeludo, é liso. Sentiu o cheiro, é o cheiro de Esaú. Estava com a roupa de Esaú, né? Pois se ajoelha aqui, meu filho, que eu vou te abençoar. O Isaac colocou a mão sobre Jacó e abençoou Jacó. E disse: tu vai ser grande, tu vai prosperar, tu vai ser bênção, os teus inimigos vão se render a ti, os teus irmãos vão servir a você. E pá, abençoou. Quando Jacó se levanta, que ele sai da tenda, quem é que chega? Esaú. Esaú disse: meu pai, cheguei com a caça. Isaac disse: Esaú, tu não acabou de sair daqui? Não, meu pai, eu acabei de chegar. Ele disse: então, foi teu irmão que roubou a tua bênção. Esaú, diz a Bíblia que ele se ajoelhou e implorou, disse: pai, por favor, me abençoa. Isaac disse: meu filho, eu dei a bênção todinha para Jacó, e não tem como mais tirar, porque eu já dei a bênção. Está vendo como eles entendiam sobre bênção? Eles entendiam muito sobre bênção e sobre maldição, irmãos. Nós é que não temos essa cultura sobre estar debaixo de bênção. Tem gente que está debaixo de maldição e nem sabe. Tem gente que está debaixo de maldição na vida sentimental, emocional, financeira, na saúde e não sabe. Jabe sabia que ele estava debaixo de uma maldição. Então a primeira coisa que ele pede para Deus é: Senhor, me dá a tua bênção. Me dá a tua bênção. Porque se a tua bênção chegar sobre a minha vida, a maldição que a minha mãe liberou sobre a minha vida vai cair por terra, porque a tua bênção é maior. Aleluia. O que mais que ele orou? Ele disse: e meus termos ampliares, ou seja, outras versões dizem meus limites. Jabe sabia que ele estava limitado, vivia limitado em tudo. Tem gente, irmãos, que ele está vivendo limitado em tudo. Jabe diz: Senhor, amplia os meus limites. Senhor, rompe com os limites na minha vida. Por que eu estou sempre, vou, como diz a história, né? Vai e morre na beira da praia, né? Tem gente que vai, e nunca vai. E nunca dá certo, e morre na beira da praia. Está vivendo em limites. Não rompe nada, tem sempre um teto sobre ele, impedindo ele de romper na vida. Limites. Jabe diz: Senhor, eu estou preso debaixo de uma palavra, eu não consigo romper na minha vida em lugar nenhum. Meu Deus, quebra os limites da minha vida. Rompe esses limites, rompe esses bloqueios da minha vida. Ei, irmãos, escute o que eu vou dizer para você. Uma palavra de maldição impede uma pessoa de prosperar. Uma palavra de maldição coloca limites na vida de uma pessoa. Tem gente que não avança em nada da vida. Tem gente que não avança, irmãos, tem toda a oportunidade, mas não consegue avançar. Está debaixo de limites. Não supera aquilo. Vai. Quando chega naquele limite, ele para, não passa. Porque ali tem uma palavra que impede ele, um limite. Jabes diz: Senhor, amplia os meus limites. Senhor, rompe com esses limites que eu estou. O que mais que ele pediu? Ele disse: e a tua mão for comigo, e a tua mão estiver sobre a minha vida. E mais ele disse: Senhor, e me livra do mal. Olha a oração que ele fez. Sabe, irmãos, a maioria das pessoas não sabe
o que está orando. A maioria das pessoas não sabe o que pedir para Deus. A maioria das pessoas não sabe o que orar. Sabe, aqui é uma oração tão breve, tão simples, mas tão carregada de entendimento do que se estava dizendo. Tão carregada de sabedoria do que ele precisava orar. Alguém já disse que não é pelo muito falar, é pelo muito saber falar. Amém? É você saber o que você vai orar. Tem gente que vai orar: Deus, Senhor, me dá um marido, Senhor. Me dá um marido, Senhor. Senhor, eu já estou naquela situação que o que o Senhor mandar. O que vinha a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Não, irmão, seja específico. Amém? Senhor, eu oro por um homem crente, temente ao Senhor, um homem que tem uma vida com Deus, que valoriza a tua obra. Eu não quero ficar indo para a igreja e o camarada arrastado, aquela coisa. Não, Senhor, eu quero um cabra crente, Deus. Primeira coisa, eu quero que te sirva e que tema o Senhor, que te ame o Senhor. Amém? Você vai colocando características. E as principais sejam interior, irmão. Não fique preocupado de marco beleza não, viu? Porque beleza tem feito muito destroço em muita gente. Amém? Peça mais a beleza interior. Porque eu disse um dia desse aqui que uma mulher sábia pode pegar um homem feio e tornar ele bonito. Amém? É sério, eu conheço uns camaradas, meu irmão, que eu não sei como é que eles conseguiram casar. Mas depois que casaram, as mulheres ajeitaram os camaradas de um jeito que era feio e ficou bonito. Amém? Se você ver as minhas fotos, quando eu casei com essa mulher aqui, você diz assim: essa mulher foi doida, só pode. Pensa no cabo que só era olho e osso. Feio. Os amigos dela diziam assim: tu vai casar com esse camarada espiãozinho, chama assim, espiãozinho. Tu vai casar com esse espiãozinho velho aí, feio, maguinho velho. Sabe, quando a gente cai na mão da mulher que sabe ajeitar o homem. Amém? É bom demais. Ela dizia assim: deixa que eu vou ajeitar esse camarada. Vou endireitar ele. Eu tinha um cabelão ainda, cabelo me chupando todinho. Amarelo todo. É tão bom, né? Então peça características que sejam mais valiosas do que apenas a beleza, irmãos. A Bíblia diz que a beleza é o quê? Vã é a formosura, né? Se Deus te der um belo, aí tá bom demais, né? Uma bela veio de brinde. Ele disse: Senhor, eu não pedi não, mas o Senhor mandou essa parte aí, então tá bom também. Glória a Deus. Ele sabia o que ele estava orando, irmãos. Você sabe o que você ora? Tem gente que ora e no final ele não sabe nem o que ele orou. É verdade. Se perguntar assim: meu filho, o que tu orou aí? Rapaz, eu não sei. Ou faz como outros que vão orar e começam a abençoar Deus. Senhor, eu te abençoo. Jesus, eu te liberto. Jesus, eu te salvo. Um dia eu estava orando com uma pastora. De noite, ela com sono, ela começou: Jesus, eu te liberto, Jesus. Meu Deus, mulher, que é isso? Até dormindo já, abençoando Deus. Aí começa a falar a palavra que nem sabe, irmão. Umas palavras que não tem entendimento, que está orando. Ele foi muito específico. Ele disse: primeira coisa, Senhor, eu preciso da tua bênção, porque eu estou debaixo de maldição. Segundo, Senhor, eu preciso que o Senhor quebre os limites da minha vida, porque eu não estou avançando em nada. Tudo está me prendendo, me impedindo. Rompa os meus limites. Terceiro, Senhor, coloca a tua mão sobre a minha vida. Eu quero andar debaixo da tua direção. Eu quero andar debaixo da tua mão forte e poderosa, porque aí o inimigo não pode me tocar. Aí nada pode me acontecer. E quarto, ele diz: Senhor, me livra do mal que estão lançando contra a minha vida.
Porque o nome dele não foi mudado. Amém? Não foi como o nome de Jacó, que foi mudado para Israel. O nome de Jabes foi Jabes até o final. Ou seja, toda vez que alguém chamava de Jabes, dizia o que para ele? Filho que causa dor, filho que causa aflição. Ou seja, toda vez que alguém chamava ele, estava liberando a palavra de mal contra ele. Então ele prontamente, sabendo disso, ele disse: Senhor, me livra de todo o mal que vão lançar contra a minha vida pelo meu nome, quando pronunciarem. Que não caia sobre a minha vida nenhum mal, mesmo que esteja no meu nome. Não pode mudar ele? Pois então me livra do mal que está carregado neste nome, para que não me atinja. Amém, amados? Isso é muito importante nós entendermos. Agora, para concluir, isso aqui é lindo demais. Verso 10. O que diz aí? O finalzinho do versículo 10. Na minha Bíblia, diz assim: e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Diga: Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém? E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Mas eu não sei se é só na minha Bíblia, ou se na sua também, quando termina assim: e não seja aflito do mal. Tenha 3 pontinhos aí na sua Bíblia. Na minha tem, reticências. Ou seja, é quando você não completa uma frase. Você só dá uma parte do que foi dito. E entra uma outra frase. Amém? Ele não terminou nem de ele orar. Deus já ouviu a oração dele. E Deus já respondeu. E Deus já mudou. E Deus disse: pronto, recebe a minha bênção. Eu estou ampliando os teus limites. A minha mão está sobre a tua vida. O mal não vai mais te tocar. Aleluia! E o versículo 9, isso aqui é muito interessante. Porque começa a história de Jabes falando do final e não do começo. Diga assim: começou pelo final e não pelo começo. Amém? Começou a história dele pelo final. Como é que começa? Jabes foi o mais ilustre. Jabes foi o mais ilustre entre os seus irmãos. Aí depois é que vai falar a história dele. Do começo. Dá o final. No início da história dele. Sabe, tem pessoas que Deus vai mudar a vida dele de tal ponto. Escute isso. Tem pessoas que Deus vai mudar a vida dele de tal ponto que quando alguém for contar a história dele, não vai dar tempo para contar a história do começo, como é que era. Já vai dizer assim: rapaz, é uma pessoa tão abençoada, ele é o mais extraordinário, ele é o mais honrado na casa dele, Deus tem feito maravilhas na vida dele, Deus tem abençoado, Deus tem levantado essa pessoa de uma forma tão surpreendente, Deus tem colocado ele por cabeça, onde ele um dia seria o fracasso e a derrota, Deus colocou ele por cabeça. Aí vai dizer assim: mas sabe como é a história dele mesmo, como é que começou? Aí é que vai dizer: rapaz, aí foi sofredor, aí era para ser um derrotado. Mas onde ele está hoje? O mais ilustre entre os seus irmãos. Diga aleluia. Se coloque em pé em nome de Jesus.